Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma videoaula de filosofia, já com o tema da segunda avaliação, lá no livro didático de vocês, tá? De filosofia, da página 73 a 82, Introdução à Lógica. E agora a gente vai ver o que é isso, o que é a lógica. Então, lógica, pessoal, é a parte da filosofia que vai cuidar da questão dos argumentos, principalmente porque no nosso dia a dia a gente precisa argumentar muita coisa. Qualquer opinião que a gente tenha, qualquer postura que a gente defenda, a gente tem que usar argumentos. E o problema é que muitas vezes a gente não sabe argumentar. Então a lógica é a parte da filosofia que vai estudar as regras do raciocínio e do discurso para ajudar a gente a tanto argumentar bem, como também identificar aquelas argumentações que são falsas, aqueles discursos que são falsos e por aí vai. Então, no livro didático de vocês vão encontrar essa imagem, por exemplo, que exemplifica para nós um caso não lógico, ou seja, casos que não têm argumentação. Por exemplo, aqui nós vemos nessa figura, né, a mocinha pergunta por que esse rapaz do carro é rico, e o seu pai diz, porque ele tem dinheiro. E ela diz, por que ele tem dinheiro? Porque ele é rico, responde o pai. Ou seja, é uma argumentação que não tem lógica, né? Não é uma argumentação convincente, que te convença. Então, a lógica ela é a parte da filosofia que vai te ajudar a identificar e fazer uma argumentação que convença aos outros. E isso pode te ajudar a te expressar melhor, principalmente nas redações. Outro exemplo, né, aqui nós temos do Recruta Zero. O que achou do meu relatório, senhor? E ele responde, eu não gostei. Mas por que você não gostou? E ele responde, por que não? Pensei que só as mães pudessem fazer isso. Ou seja, aqui é outro exemplo de uma argumentação sem lógica, né? Uma argumentação que não explica, uma argumentação que não dá motivos e que não convence. Então, continuando, né? Na nossa convivência, a gente necessita da lógica. Para vocês, alunos, por exemplo, onde vocês podem ver a lógica acontecendo, é na redação. Na redação, você tem que argumentar. E muitas vezes você tem problema para escrever uma redação porque a gente não sabe argumentar. E aí a filosofia vem ajudar você na redação com relação à lógica. Então aqui eu trago um caso real de como uma boa argumentação pode convencer. Por exemplo, em 1938, o radialista norte-americano Orson Welles, ele era muito conhecido por ser um radialista e saber interpretar bem, argumentar bem ali no seu programa de rádio. Ele começou a ler a obra A Guerra dos Mundos no rádio. No início do programa, ele explicou que tudo aquilo ali era uma ficção. No entanto, ele explicou a história tão bem, ele contou a história tão bem, que muita gente nos Estados Unidos, que estava ouvindo aquele programa de rádio, pensou que aquela invasão realmente estava acontecendo. E a galera começou a chamar a polícia, pensando que realmente os alienígenas estavam invadindo a Terra. Então, só para vocês verem o poder de uma boa argumentação, o poder de um discurso lógico, como ele pode convencer. Então, esse é o objetivo da lógica na filosofia. Então, vamos lá. A lógica trabalha com argumentação, como eu já disse. Mas como argumentar bem? O que estrutura uma argumentação? E aí, pessoal, primeiramente a gente tem que descobrir o quê? Que os argumentos eles podem ser válidos ou inválidos. Um argumento válido é um argumento bem construído. E um argumento inválido é um argumento que está mal construído. Por exemplo, João é irracional. João é homem, logo, todo homem é irracional. Isso é um argumento válido, porque é muito bem construído. No entanto, é um argumento falso. Porque o fato de João ser irracional não justifica que todo ser humano seja irracional. Embaixo a gente vê outro exemplo. O senhor disse que era para entregar o trabalho na quinta-feira, mas não disse qual quinta-feira. Logo, eu posso entregar o trabalho em qualquer quinta-feira do ano. Um argumento muito bem construído, porém falso. Então, pessoal, fechamos a nossa aula por aqui, né? E na próxima aula nós continuamos com a lógica já com o tema dos silogismos. Beleza, pessoal?